Sobre a questão da preparação, esse atleta é um atleta de bodybuilder que vocês prepararam, né? Dentro da consultoria. E esse atleta ele se consagrou campeão, então, sem tomar nada. Nenhum esteroide, nada de hormônio. Nada. Tá. Nada. E aí eu vou fazer a pergunta. Como dá pra se consagrar campeão de fisiculturismo sem tomar nada? Aí fica a critério de vocês quem inicia. Trazendo essa resposta pra nós aqui. Cara, primeiro o cara tem que ter a motivação, né? Tem que ser uma pessoa que ele quer muito isso, né? Sim. Ele já procurava, já treinava. Ele já chegou com um treino, um físico já com uma maturidade, um diferencial. Porém, a metodologia, né? Que a gente viu nos primeiros meses que a gente encontrou ele já tinha uma metodologia, porém não era de bodybuilder, né? Até o João mesmo falou que parecia que ele era um atleta de um Muay Thai, pelos treinos que ele fazia, né? E a gente implantou um treinamento, a gente entrou em contato com ele, implantamos um treinamento, usamos o treinamento da JL e aí começamos essa história aí. Isso. A gente viu muito potencial nele porque ele já apresentava esse físico diferenciado, com musculações bem demarcadas, etc. E só que ele fazia muito pliometria, trabalho de explosão, potência, movimentos rápidos, e não é algo comum de você ver nas academias. E eu até fui questionar ele por que ele estava fazendo aquele trabalho, por curiosidade mesmo. Eu queria entender por quê, se ele era atleta de alguma modalidade. Ele falou que não, ele fazia porque era o jeito que ele tinha aprendido a treinar, que ele via na internet, que falaram para ele. E eu perguntei qual que era a pretensão, o objetivo dele com o treino. E aí ele colocou como esse sonho bem distante de se tornar um atleta de fisiculturismo. Falei, pô, então eu posso te ajudar, a gente pode te ajudar. A gente passou outro direcionamento de treino, né? Com a metodologia que a gente usa nos nossos alunos, na JL, que é o básico bem feito. A gente não vende sonho, não vende ilusão, mas a gente faz o que é cientificamente comprovado, que a gente tem prova social com muitos resultados de muitos alunos e o que a gente vê na prática que funciona. E após passar essa metodologia para ele, o físico dele foi evoluindo cada vez mais e muito rápido. Então a gente viu o potencial genético dele e viu que esse sonho dele não estava tão distante de se tornar um atleta de fisiculturismo. O que faltava era o direcionamento certo. E aí que a gente entrou e foi, digamos, um casamento perfeito. Tá, e esse atleta que chegou pra vocês, ele chegou com esse treinamento que você falou, explosivo, né, dando uns arranques e tal, mas ele chegou com qual tipo de corpo, qual shape que ele chegou pra vocês? Vamos dizer que um shape atlético, um cara com um volume muscular... Um shape de luta, né, de lutador. Baixo pra médio, só que com alta definição. Foi assim que ele chegou pra gente. Um MMA, mais ou menos. Faltava massa muscular e principalmente... Você que já competiu, Reinaldo, você pode até falar também. O fisiculturismo, bodybuilder, é justamente a construção do corpo. Sim. Então, assim, às vezes, muitas pessoas têm mais facilidade de desenvolver uma área em detrimento da outra. Então, você precisa fazer essa construção harmônica. Então, com o treinamento que ele fazia, faltavam algumas partes, tinham alguns pontos fracos. Então, a gente foi trabalhando nesse direcionamento para deixar o físico dele mais harmônico. Mas era um físico, assim, de um atlético, de uma pessoa que ele falou, de um lutador, aquele lutador mais trincadinho do UFC, era aquele biotipo. Então o perfil dele era tipo um exemplo, o percentual de gordura baixo, né? Isso. Já com uma definição legal, e vocês tinham que buscar o quê? O volume dele, que era hipertrofia. Isso, e melhorar os pontos fracos, né? Sim, exato. Bater nos pontos fracos aí pra estar Mas respondendo, o que chamou a né? atenção a gente foi uma maturidade, né? Pelo um treino, né? Não vamos dizer que não tão específico. E como é que posso dizer? E ele dizendo que era natural, que a gente não acreditava. Esse foi uma das coisas mais principais. Porque você via uma pessoa mesmo daquele jeito, mesmo um lutador, de onde a gente encontrou ele, você fala, cara, esse BF tá muito baixo. Você vê que a qualidade da musculatura, o arredondamento da musculatura, da fibra, tava muito bonita, assim, você via, entendeu? E aí a gente foi direcionando ele para o fisiculturismo. E encaixando ele numa categoria da Classic, né? Que a gente viu, porra, vamos, né? Isso, ele subiu na Classic. Tá, e legal, antes da gente chegar na questão da competição, da Classic, eu quero entender um pouco mais aí sobre ainda a questão do treino. Aí ele chegou pra você,
né? Pra vocês, pra JL. E aí vocês fizeram o quê? O trabalho foi direcionado como? Fizeram um treino de hipertrofia, esse treino de hipertrofia respondeu durante qual período? Como é que foi? O total da preparação, desde que a gente começou com ele até o dia da competição, foi em torno de 6 meses. Bom. Tá? Só que quando ele chegou pra gente, nós ajustamos o treino, né? Sim. Pra hipertrofia, progressão de carga e ajustamos o volume necessário para cada musculatura. Então, ele estava precisando de mais ombro, aumenta o volume do treino de ombro, menos peitoral, diminui o volume do treino de peitoral. Fomos fazendo esses ajustes específicos e trabalhando com progressão de carga simples, controlando volume e carga, volume e carga. E assim, o desenvolvimento dele em poucas semanas, em poucos meses, foi assim absurdo. E a gente viu que tinha um grande potencial nas mãos. Tanto que o físico dele já tinha chamado nossa atenção, né, Jaquete, antes. E não foi, né, que ele falou, como é que ele chegou em vocês, né? Como é que começou? A gente que viu um potencial, a gente que chegou nele. Falou, Exato. cara, eu cheguei pro João, o João já tinha visto ele, já conhecia. Falei, cara, esse moleque aí, ele é um potencial, né? Vamos fazer um trabalho com ele, vamos levar ele na JL, vamos analisar, vamos fazer uma avaliação física. E a gente viu que tinha um potencial e um direcionamento não adequado, né? O ex-professor, não sei se ele tinha um professor, mas... Na verdade, falta de direcionamento, né? Exato, Falta de direcionamento. E aí a gente começou a direcionar. Tanto na parte com a nutricionista, na parte de dietética e na parte de treino. Então a gente vai chegar nessa parte que vocês trabalham com uma questão multidisciplinar. Vocês têm Isso. toda uma equipe por trás que assessora também para a construção do atleta, né? Ainda mais nessa forma que, como vocês falaram, ele se consagrou no natural. Certo. Porém, eu achei muito legal que você levantou aqui, João, a questão do treino. Essa progressão de carga responde muito bem comigo também, né? Alguns atletas chegam aqui num podcast, para um bate-papo legal, e cada um tem a sua metodologia. Sim. Mas, no geral, acho que 80% ou 90% é progressão de carga. Samuel Vieira chegou aqui e falou, não, eu trabalho com progressão de carga, e todo mundo trabalha. Então, treino e volume tem que estar caminhando junto. Sim. Isso é importante e fundamental. O que tem que destrinchar aí, né, pra galera, é a questão da divisões do treino, né? Então aí eu também acho legal você aguçar a curiosidade. Como é que vocês dividiram esse treino do atleta de vocês? E lembrando que, assim, divisão do treino, por isso que é sempre importante estar acompanhado por um profissional, é algo bem individualizado, ainda mais quando se vai para um alto nível, não dá para usar, por exemplo, o treino vamos dizer, o maior expoente hoje do fisiculturismo brasileiro, quem seria? O Rafael Brandão, da Open. Não dá para eu fazer o treino do Brandão, até por questão que ele aguenta um volume maior e etc, mas assim, a especificidade as partes que ele precisa trabalhar são diferentes, talvez, das que eu precise mais trabalhar. Sim. Então, por isso que tem que ter uma avaliação muito minuciosa. E após feita essa avaliação no Hudson, o que a gente percebeu? Que o volume, a qualidade muscular dos membros inferiores não acompanhava dos membros superiores. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito forte em perna. Muito forte. E para trazer assim, um condicionamento, para trazer uma simetria maior para o físico dele. E a gente conseguiu trazer isso. A gente aumentou muito o volume do treino de membros inferiores dele. Aumentou bastante. E ensinou ele a fazer os movimentos básicos. Alguns ele não fazia. Por exemplo, ele não fazia levantamento terra, que trabalha a cadeia posterior. Ajudou muito nos eretores da coluna ali a fibrar nos dias finais, o glúteo. Então a gente foi dando esse direcionamento para ele. E aí a resposta dele foi muito rápida e muito boa aos treinamentos. Mas se for pensar nos treinamentos, a gente usou a base, né? Os básicos, mais os que funcionam, né? Sim. Que os básicos, né? Hoje em dia tem muita invenção, né? A galera quer Legal inventar. falar sobre isso, é importante. A gente usou uma musculação, uma metodologia que é mesmo que você falou, progressão de carga. Os exercícios foram, que nem o João disse, os bases, né? Levantamento terra, o agachamento. A gente não inventou moda, entendeu? A gente usou o que já vinha... O que sempre deu certo. E aí, claro, com todos os cuidados de fazer um trabalho de mobilidade, de aquecimento, né? Às vezes o menino vê isso empolgado aí, que tá em casa, não, já chega querendo colocar a carga máxima no supino, não. Tem um aquecimento, a gente gosta de trabalhar na nossa metodologia, passando um pouquinho do ouro. Um aquecimento de um exercício monoarticular para musculatura, para bombear sangue, porque, digamos assim, o nosso top exercício
vai ser sempre ser o segundo, terceiro do treino. E nesse segundo, terceiro exercício do treino que a gente gosta de usar esse exercício básico com muita carga. Então ele já vem aquecido de outros exercícios e aí ele vai fazer esse exercício que realmente é o mais funcional. Um supino para peitoral, um agachamento para quadríceps, enfim, o que a gente sabe que funciona, que é comprovado. E aí depois desse exercício aí a gente só trabalha detalhamentos, outras partes, mas a gente tem um antes até chegar no auge do treino, que é aquilo que vai construir realmente, consolidar a musculatura dele, e aí depois a gente faz um trabalho de, digamos assim, de volta e finaliza a sessão. Acho legal o João ter falado isso daí, porque a gente que é das antigas na academia, a gente lembra, né, que os caras falam, não, aquecer como? O cara ia pra esteira ou ia pra bike? Não. É um aquecimento localizado. Na musculatura, mono, e aí que vai passar a seguinte informação, neuromuscular. O sistema neurológico manda mensagem pro músculo que vai começar uma atividade naquele local. Exato. Ou seja, vai lubrificar as articulações. Diminuir a chance de lesão. Isso, e aí o que acontece? Esse fluxo sanguíneo vai levar mais nutrientes, porque vai começar um trabalho de rompimento de fibra. Bem bacana, bem levantado, bem lembrado isso daí, importante. Por exemplo, só para exemplificar, vamos lá. O primeiro treino dele da semana seria peitoral. Como que a gente trabalha? Quais articulações a gente vai usar? Principalmente ombro, cotovelo. Vamos fazer mobilidade para essas articulações e punho. Faz mobilidade para essas articulações, aquece bem. Aí vai para esse exercício monoarticular. Um exemplo seria um crucifixo para peitoral. Só que sem usar cargas máximas. Sim. Seria ali para o aquecimento. Chegando quase no submáximo, né? No final. Aquecendo para aí depois ir para o exercício básico multiarticular, que aí é o que vai trazer realmente essa densidade que o físico dele e acho que de todo mundo necessita. Acho legal, foi bem explicado aqui, bem, né, passando passo a passo para a galera entender como funciona e o trabalho que vocês estão fazendo, né, que aí foi um campeonato, não sei se vai dar continuidade aí para outros, mas ele teve uma resposta muito boa. Esse ano vai ter outros também. Sobre a questão da periodização, achei legal também que vocês levantaram o seguinte, ele tinha um déficit de membro inferior, né? Que é o que eu tenho hoje, né? Porque eu parei, então eu literalmente parei mesmo de me dedicar ao fisiculturismo. Então aí a gente começa a perder massa magra novamente e tal. E aí o meu déficit maior é perna. Então o que vocês levantaram é o seguinte, que conforme não dá para copiar, né? Que as pessoas fazem muito, né? Que você falou. Ctrl-C, Ctrl-V, eu ver treinos na internet. Cada um tem uma resposta, né? Fisiológica. E a resposta foi comprovada nos treinos. Ou seja, não tinha como treinar ele peitoral segunda, costas terça, perna na quarta e deixar para treinar outra perna na outra quarta. Não. Exato. Então eu tenho que bater nas pernas dele 3 vezes na semana, se preciso 2, 3. Vocês que vão analisar, né, cada atleta. Exato. Além das respostas, a necessidade de cada um é diferente. Sim. Por isso é muito importante cada pessoa que for treinar tá acompanhada do seu profissional de confiança. E falando de cardio, né? Você falou, ele já chegou com BF baixo, então você tá buscando hipertrofia. Como é que vai trabalhar o cardio dele? Não, calma, então dá uma segurada. Então cada pessoa é um caso à parte. Exatamente. Né? Um caso específico. E o legal é desse trabalho multi, né? Que vocês também fizeram. Eu quero entender um pouco mais. Rafa, coloca a imagem dele do Hudson. Hudson Popai. Pra lembrar. Atleta aí, natural. Ver como é que ficou a perna. E já vai ver meio consagrado aí, né? Esse aqui faz 2 dias depois da competição. Não, foi algumas semanas depois. Ele já tava com um pouco mais de água acumulada, mas ó como ainda dá pra ver bem a definição muscular dele. Acho 4 dias, então? Não, umas 2 semanas. Qual a idade? Umas 2 semanas. Ele tá com 23 anos. Tanto que essa categoria que ele foi campeão foi a categoria Júnior, que é até 23 anos. Ele competiu contra 20 ou 21 atletas, Reinaldo.